Canaltech Startups, uma parceria Canaltech e Ideation Brasil. Olá, começando mais um Canaltech Startups, esse é um programa em parceria com a Ideation Brasil. No programa de hoje a gente vai falar sobre as oportunidades da área de mobilidade para uma startup. Para falar sobre isso, ninguém melhor que o Henrique von Natzingen, que é Head de Mobilidade da IBM e também mentor de empresas há mais de um ano. Ô Henrique, você mesmo trabalha com várias soluções que funcionam tanto para grandes empresas quanto para pequenas, né? Sem fazer propaganda, o que existe nessa área de mobilidade que transformou, na verdade, nesse mundo de startups e de empreendedorismo? Se a gente for parar para pensar, desde 2007, quando surgiu o primeiro smartphone de verdade, a quantidade de sensores e tecnologia embarcada nesse device fez com que a gente tivesse na mão da gente a capacidade de substituir vários outros produtos que a gente usava no dia a dia da nossa vida. Então, as startups viram aí essa oportunidade muito grande e um custo muito baixo de se inovar a partir do momento que existe uma infraestrutura grande em cloud, em nuvem, em que eu consigo criar qualquer ambiente. E, puxa vida, utilizar um GPS em união com um envio de mensagem e tudo mais para, por exemplo, criar uma app de pedido de socorro para os familiares, para um senhor mais velho. Então, toda essa revolução que a gente vê hoje em dia aí está usando muito como portal final a mobilidade, o smartphone. E existe muito mais coisa para se fazer por aí. Então, a gente tem casos aqui que todos nós já conhecemos e usamos, até Uber, Airbnb. Vocês lá têm cases muito legais, por exemplo, já pensando em empresas maiores, de empresas de aviação, por exemplo, que tem o tablet à disposição do comissário de bordo, que aí ele pode saber se, por exemplo, alguém perdeu o voo naquele momento, pelo tablet ele já está conectado à internet, já consegue fazer o check-in da pessoa para o próximo voo. Quer dizer, essas são algumas ideias, mas se for pensar são 3 áreas. Existem infinitas áreas aí que ainda devem ser exploradas, podem ser exploradas, e que basta criatividade e unir isso com uma nova visão de mundo, talvez? Como que você... Existem, quando a gente conversa com as startups, a gente fala para eles que existem 2 mundos enormes para se trabalhar. O mundo é o mundo focado no consumidor final. Então, qual ferramenta eu consigo dar para uma pessoa física que vai empoderar ela para resolver problemas do dia a dia que ela tem? E existe também um outro mundo que é o mundo corporativo. Qual ferramenta eu posso colocar para os empregados de uma empresa para que essa empresa trabalhe de uma forma mais fluida, mais inteligente e mais, vamos dizer assim, inovadora, né? O que a gente vê é que as startups estão indo por esses 2 caminhos. Então existem startups focadas em como eu vou empoderar a pessoa física, né? E aí unindo vários pontos de problemas. Então um exemplo que todo mundo conhece, que é o Uber, ele une uma pessoa que precisa de um automóvel com um dono de um carro que pode prestar esse serviço. Mas existem N outras oportunidades de vários modelos de negócio que podem se encaixar e no final a janela que vai fazer esse engajamento é o smartphone da pessoa, porque ele está sempre com a pessoa, ele está ali colado no corpo dela. Quando a gente sai de casa esquece, a gente pensa que está pelado, braço, tem que voltar, está sem o braço. Da sua experiência como mentor, o que você já viu aí de ideia legal e que traz um pouco dessa mensagem? Puxa vida, as ideias são as mais diversas, né? Existem as ideias que geralmente me atraem mais, são as mais simples e que pegam um processo que hoje em dia a gente está acostumado a fazer, a gente que não é ainda dessa geração digital, apesar da gente ter começado, né, há um bom tempo atrás já brincando com os videogames e tudo mais, mas, por exemplo, um processo de colocar uma placa na porta do carro ou da janela dizendo aluga-se ou vende-se, né? Esse é um processo nada digital, é um processo que a gente está muito acostumado. Mas sob o olhar de uma startup, de um universitário, que precisou fazer um aluguel de um apartamento e saiu pela rua, olhando essas placas, ele já pensa do ponto de vista digital, falando isso não faz o menor sentido. Por quê? Olha os passos que eu, como usuário, tenho que fazer. Eu tenho que anotar o número, eu tenho que chegar num lugar silencioso para telefonar, conversar com a pessoa, descobrir quantos quartos tem um apartamento, qual o valor do aluguel, agendar uma visita para ir lá e ver se aquele apartamento está no meu gosto. Muitas vezes perdendo o tempo seu e do corretor também, né? Não vai gerar negócio. Perdendo o tempo de todo mundo. Do ponto de vista dele digital, essa solução seria um QR Code grande que ele com o celular dele, com a app, conseguiria
bipar aquilo que já jogaria para o celular as fotos do apartamento e qual o preço daquele aluguel. Então, naquele momento, ele economizou o tempo dele, economizou o tempo da pessoa que está alugando e conseguiu fazer um negócio muito mais rápido e engajador. Então, esse é um exemplo mínimo. Existem milhares de outros problemas simples que podem ser resolvidos e esse ecossistema de startup está aí para mudar esse mundo. Como você vê esse momento no Brasil? A coisa está funcionando bem, está ganhando corpo? A gente vê no Brasil trabalhos que a gente pode chamar de trabalhos heróicos, né? De pessoas que querem doar o seu tempo pessoal para fazer esse ecossistema funcionar, de empresas como a Ideation e de outras pessoas que tocam processos como hackathons, que junta centenas de desenvolvedores em locais únicos para desenvolver, realmente codificar aplicativos e ver se essas ideias elas são aderentes aos problemas de negócio das empresas. Então a gente vê muito hackathon surgindo no Brasil e a gente vê muito processo sim de mentorização surgindo. E até os vários campos, os ambientes de cocriação, de trabalho em conjunto das startups. Beleza, esse foi mais um Canaltech Startups. A gente volta toda quinta-feira com mais programas relacionados à inovação e empreendedorismo. Obrigado, Gavon. Obrigado você, Igor. Até a próxima.